Bom dia, geração do avivamento, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma live, aqui no nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Live de número 76, obrigada, Nani querida. Uau, não tem sido fácil, mas o Senhor está dando muita vitória para nós, amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Bom dia, shalom, shalom. Shalom para todos vocês. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus Todo-Poderoso. Deixa eu fixar aqui, Nani. Glória a Jesus, aleluia. Sejam todos bem-vindos. Como é que estava a lamparina de vocês? Vou arrumar essa luz aqui. Como é que estava a lamparina de vocês? Lamparina de vocês tinha óleo ou estava vazia? Estava enferrujada? Como que estava a lamparina de vocês? Talvez a sua lamparina não tinha nada de óleo, estava toda enferrujada. Talvez a sua tinha um pouquinho de óleo. Talvez a sua estava pela metade. Amém? Shabbat, Shabbat Shalom para todos vocês. Shabbat Shalom para todos vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje a live vai ser muito importante, tá? A lamparina da Maria transbordou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ainda tinha óleo. Glória a Deus. A minha estava pela metade, aí Jesus encheu. Glória a Deus. Você sabe por que você viu óleo na sua lamparina? Porque você tem buscado Ele. Você tem buscado Ele. Amém? Você tem buscado a presença dEle. Glória a Deus. Olha, a minha lamparina ela era de barro. Então significa que o Senhor está forjando o seu caráter. Quando a gente vê uma lamparina de barro, é porque o Senhor ainda está forjando o nosso caráter. Amém? Quando a gente vê uma lamparina de metal, é porque o Senhor a gente já tem uma identidade, né? Em Cristo, formada, forjada no fogo. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. O reino de Deus é para quem toma Ele todos os dias, na oração, no jejum. Ok? Glória a Deus. Glória a Jesus. Minha lamparina era de prata. Vocês podem observar que vocês vão ver a lamparina de vocês de distintas formas. A minha lamparina é uma lamparina de ouro. Ela é linda. Ela é linda. Ela é toda desenhada. Toda desenhada. Toda desenhada. Parece a lâmpada do Aladim. Do desenho, certo? Deixa eu achar aqui a minha, como que é. Vou mostrar pra vocês. Uma lamparina bem bonita. A minha é muito bonita. A minha eu já tinha visto em outros. Outras vezes. Depois eu acho aqui uma foto para mostrar para vocês. Amém? Glória a Deus. E ali quando Jesus está limpando, tirando as impurezas, as mágoas. O Senhor tira o que? As coisas que talvez está te aborrecendo, as coisas que nos últimos dias tem trago cansaço. Amém, Maria querida. Deus abençoe, também ama a sua vida. Ama a vida de todos vocês, meus queridos. Tem que ter muito amor por almas para você se dedicar, né? Levantar todos os dias e entender que não é só sobre você, mas é sobre o povo de Deus, é o povo de Deus, né? Então, glória a Deus, glória a Jesus, amém? Toda honra e glória a Ele, aleluia. A minha era de vidro fino, olha que legal. Então vocês vão ver que cada um vai ter uma lamparina diferente, certo?
Cada um vai ter uma lamparina, deixa eu tirar um. Cada um vai ter uma lamparina diferente. Cada um vai ter uma lamparina de uma forma diferente. E aí você vai falar assim para mim, pastor, eu posso ir nesses lugares? Eu posso adentrar esses salões celestiais? Pode. Pode, desde que você vá em nome de Jesus e seja conduzido ou conduzida pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, eu quero que você saiba que hoje o Senhor encheu sua lamparina. Você tem combustível, tá? Você tem combustível. Combustível para buscar Ele, combustível para adorar Ele, combustível. Amém? Glória a Deus. A minha é de ouro branco. Que linda. Uau, refinada de ouro branco. Glória a Jesus. Amém? Então, o que consiste o ato profético, né, da sala das lamparinas? De você encher sua lamparina. Encher, só que você não entendeu. Para encher sua lamparina, antes você tem que ter tempo, intimidade com Jesus. Tem que estar com Ele, falar com Ele, abraçar Ele. Só depois que Ele enche a sua lamparina. Não sei se você entendeu a mensagem profética. A mensagem profética, tá? É essa. Que a sua lamparina só vai ser cheia de óleo depois que você tiver um tempo com Cristo, um tempo com Jesus. Porque é na intimidade, é no relacionamento que Deus enche as nossas lamparinas. Amém? O Senhor enche as nossas lamparinas. Intimidade. Você viu que no jarro de Cristo falava o óleo da intimidade? Então só tem como ter óleo na nossa lamparina, esse óleo de intimidade, na presença. Amém? Vamos orar para nós começarmos hoje. Amém? Nós estamos no Shabat. E o que é o Shabat? É o sábado, é o dia do Senhor. Então, quando eu estiver orando, eu quero que você convide a presença do Espírito Santo. Amém? Então, fecha os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus que nós convidamos agora o Espírito Santo de Deus para assumir o governo dessa live. Que essa live não seja, Pai, dirigida por mim, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, nós pedimos agora que a glória de Deus comece a invadir cada ambiente, cada sala, cada cozinha, cada escritório, cada carro, aonde é que você esteja. Eu declaro e determino que a glória do Senhor, como uma nuvem profética, ela começa a entrar e se estender sobre a sua cabeça, com raios da glória de Deus. Lentor Gejanturus, Ramantarabalha Gederestelevogont. Enche, Pai, este lugar com unção. Enche esse lugar com a tua presença. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Espírito Santo, acampa a tua presença de forma palpável sobre nós e em nós. Em nome de Jesus. Eu convido a glória de Deus. Eu convido a Shekinah de Deus. Eu convido o alimento de Deus. Eu convido agora o vento impetuoso do Espírito Santo, entrando agora sobre o ambiente. Mais Espírito Santo da tua presença. Enche esse lugar, Espírito Santo, da tua presença. Que a tua glória comece a incendiar o ambiente. Que o lugar possa ser tomado. Em nome de Jesus, enche, enche, enche. Enche, Espírito Santo, o ambiente com o fogo da glória de Deus. Enche, Espírito Santo. Nós queremos mais, mais, porque nós somos insaciáveis. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Jesus. Meus queridos, quem sabe qual que é o nosso capítulo de hoje? Vocês conseguiram sentir agora? Meu Deus. Glória a Jesus. Meu Jesus, que unção. Gente, eu tô embriagada com a unção que eu soprei aqui. Oh, Deus, me ajuda. Meu Deus. Queridos, a unção é isso. Como eu carrego a unção. Eu sopro a unção. O Espírito Santo se manifesta na unção. Amém? Vou tentar explicar para vocês. A unção é como uma carruagem de fogo. Quando você dá ordem para a unção, ela vai, ela chega, ela toca. E se o Espírito Santo está ali, isso potencializa. Amém? Uau! Glória a Jesus. Então vamos lá. 2 Samuel, capítulo 14, que vai dizer assim, Joabe, hoje eu vou falar bastante de unção, tá? Vou falar de dons espirituais. Então, se eu fosse você, eu não perdia, ok? Então, prepara que vai ser tremendo. Deixa eu contar pra vocês. Na unção de Elias, na Masterclass da unção de Elias, que é um presente meu pra quem for fazer agora essa próxima Masterclass dia 6 de abril. Então, quem comprar essa Masterclass dia 6 de abril já ganha a próxima, que eu vou estar abençoando, vou estar presenteando. Eu vou fazer a maior transferência de unção online que eu já fiz em toda a minha vida. E eu vou dar uma aula também dentro dessa Masterclass dos 9 dons. E vou trazer os exercícios. Vai ser maravilhoso, tá? E vou disponibilizar todo o material para vocês na plataforma que já vão adquirir a Masterclass Sobrenatural 2. Vocês já vão receber todo o material, tá? Da unção de Elias, na mesma plataforma da Masterclass Sobrenatural 2. Eu não vou pagar dois canais, eu vou só um, tá? Então, eu vou estar colocando no mesmo canal, tá bom? Então, você vai achar ali na plataforma a sua Masterclass da unção de Elias, todos os PDFs vai para lá também, amém? Certo? Glória a Jesus, aleluia. Então, bora lá. Joabe providencia o retorno de Absalão. Gente, vocês viram aqui Absalão, sangue do cordeiro? Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o rei agora desejava ver Absalão. Por isso mandou trazer de Tecoa uma mulher conhecida por sua sabedoria e disse-lhe: finja que está de luto, vista roupas de luto e não se perfume. Haja como uma mulher que está lamentando a morte de alguém há muito tempo. Depois vá até o rei e apresente a história que eu vou lhe contar. Então Joabe disse o que ela deveria falar. Quando a mulher de Tecoa se aproximou do rei, curvou-se com o rosto no chão e disse: ó rei, ajude-me. Qual o problema? Perguntou o rei. Pobre de mim, sou viúva, respondeu ela. Meu marido morreu, meus 2 filhos brigaram no campo, como não havia ninguém por perto para separá-los. Um deles acabou matando o outro. Agora o resto da minha família está exigindo de sua serva: entregue-nos seu filho. Vamos executá-lo por ter matado o irmão. Ele não merece herdar a propriedade da família e querem apagar a última brasa que me restou. Se o fizerem, o nome da família do meu marido desaparecerão da face da terra. Eu cuidarei disso, disse o rei. Vá para casa. A mulher de Tecoa respondeu: ó meu senhor, ó rei, que a culpa caia sobre mim e sobre a minha família e de meu pai, que o rei e seu trono sejam inocentes.
Se alguém criar problemas, tragam a mim, disse o rei, e eu lhe garanto que ele não mais o incomodará. Então ela disse, por favor, prometa pelo Senhor, seu Deus, que não deixará o vingador da vítima matar o meu filho. Não quero mais derramamento de sangue. Ele respondeu, tão certo como vive o Senhor, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça do seu filho. Permita-me pedir mais uma coisa ao meu senhor. O rei disse à mulher. Fale, respondeu ele. Então ela disse, por que o Senhor não faz pelo povo de Deus o mesmo que prometeu fazer por mim? Ao tomar essa decisão, o Senhor condenou a si mesmo, pois se recusou a trazer para casa o seu filho banido. Um dia todos nós morreremos. Nossa vida é como água, que depois de derramada na terra, não pode mais ser recolhida. Mas Deus não apaga a vida, ao contrário, Ele cria meios de trazer de volta aqueles que foram banidos da sua presença. Então pega a visão aí, amém? Vim suplicar ao meu Senhor, ó Rei, porque outros me ameaçaram, pensei, talvez o Rei me escute e nos livre daqueles que desejam nos eliminar da herança que Deus nos deu. Sim, ó meu Senhor, ó Rei, restaurará nossa paz de espírito. Sei que o Senhor é como um anjo de Deus capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei. Preciso saber uma coisa, disse o rei. Diga-me a verdade. Sim, ó meu senhor rei, disse a mulher. Foi Joabe quem mandou aqui? Perguntou o rei. E a mulher respondeu. Ó meu senhor, ó rei, como posso negar? Ninguém é capaz de esconder coisa alguma do Senhor. Sim, foi Joabe, servo do rei, que me enviou e me disse o que falar. Agiu desse modo para que o Senhor pudesse ver a questão com os outros olhos. Mas o Senhor é sábio, como um anjo de Deus, entende tudo o que acontece em nosso meio. Então o rei mandou chamar Joabe e ele lhe disse, muito bem, vá e traga de volta o jovem Absalão. Então aqui você vê que foi uma estratégia, né, de Joabe, tá, para trazer de volta Absalão. Joabe se curvou com o rosto no chão e disse, finalmente sei que obtive favor do meu senhor, ó rei, pois atendeu o meu pedido. Joabe foi a Gessur e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. O rei, porém, deu a seguinte ordem. Absalão pode ir para casa, mas não deve vir à minha presença. Portanto, Absalão não viu o rei. A reconciliação de Absalão e Davi. Não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza como Absalão. Então, Absalão era um homem muito bonito. Era perfeito da cabeça aos pés. Cortava o cabelo uma vez por ano por causa do seu peso, 2,4 quilos. 2,4 quilos, segundo o peso real. Tinha 3 filhos e uma filha. Sua filha chamava Tamar e era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou chamar Joabe para pedir que intercedesse por ele, mas Joabe não quis. Mandou chamá-lo de novo e mais uma vez ele se recusou a vir. Então Absalão disse aos seus servos, vão e ponham fogo no campo de cevada de Joabe, que fica junto de minha propriedade. E os servos foram e puseram fogo no campo, como Absalão havia ordenado. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou, por que os seus servos puseram fogo no meu campo? E Absalão respondeu, eu quero que você pergunte ao rei
por que ele me trouxe a Jesus se não pretendia me receber? Então aqui, gente, Absalão está indignado. Como que o meu pai me perdoa, né? Me aceita de volta, mas não quer me ver, certo? Quero ver o rei, se ele me considera culpado de algo, então que mande me matar. Eu tô no 33, tá, gente? Joabe contou ao rei que Absalão tinha dito. Por fim, Davi mandou chamar Absalão, e ele curvou-se com o rosto no chão diante do rei, e o rei o beijou, tá? Então eu quero que você aqui observa bastante, ok? A conduta de Absalão. Então fica para casa o 15, o 16, o 17, o 18, o 19 e o 20. E amanhã nós vamos ler o 21. Davi vinga dos Gibeonitas, tá? Certo? Pessoal, eu quero agora, tá? Que você... Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá. Eu quero que agora você abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 12, do 4 ao 6, tá? E aqui você precisa entender algo, certo? Lembra que eu falei para vocês que o Pai e o Filho e o Espírito Santo é uma unidade. Eles são Deus, um único Deus, uma unidade. Só que eles vão trabalhar dentro do reino de Deus em em ordem diferente. Então aqui esse versículo ele mostra e ele demonstra isso, tá bom? 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 4. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 4. E há diferentes tipos de dom. Presta atenção. Há diferentes tipos de dom. Existem 9 dons. Mas o Espírito é o mesmo. Então aqui a Bíblia está dizendo assim. Tem diversos dons. Mas quem distribui e quem ativa esses dons é o mesmo, é o Espírito Santo. Então coloque assim. Dons espirituais ortogado pelo Espírito Santo. Tá? Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então aqui está dizendo assim, há vários tipos de ministérios. Existe o ministério apostólico, o ministério de mestre, o ministério pastoral, o ministério evangelístico, existe o ministério profético, tá? Como uma infinidade de tipos de ministérios. Mas quem chama e quem distribui esses ministérios é o Senhor Jesus. Então, há diferentes tipos de ministérios, mas quem vai ortogar isso aí, quem vai demandar isso aí, quem está na distribuição desses ministérios é o nosso Senhor Jesus. Há diferentes formas de atuação, ou em outras versões, poderia falar assim, há diferentes formas de serviço, tá? Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Ok? Então vamos lá. Gente, vocês tenham calma, tá? Então você vai colocar assim, ó, presta atenção aí. Dons espirituais, o Espírito Santo que distribui. Ministérios, o Senhor Jesus que distribui. Serviços, tá? Ou formas de atuação, como hospitalidade, como caridade, como vamos falar outros serviços aqui. Socorro, tá? Então são formas de atuação que são ortogadas pelo próprio Deus para que nós possamos, tá? Estar trabalhando no reino. Então, às vezes vai ter gente que não vai ter nenhum dom, tá bom? Não vai ter nenhum dom, mas ela tem formas de atuação. Ela atua como hospitalidade, ela atua, né, no reino de Deus de diversas formas e distintas formas, amém? Você consegue entender isso aqui? Tá, perfeito. Então, você prestou atenção aí
que os dons espirituais é o Espírito Santo que distribui, ok? E eu preciso que você entenda que podemos já nascer com os dons espirituais ativados, nós já podemos já ter esses dons espirituais, já nascer, tanto nós podemos também adquirir os dons espirituais, tá? Eu vou achar um versículo aqui, porque tem gente que é tão travado que acha que não pode ter dons espirituais. Tá, então eu vou... 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, vai dizer assim: contudo, buscai com zelo os melhores dons. Então a Bíblia vai falar, contudo, busca com zelo os melhores dons. Então nós podemos buscar todos os dons. E tem muita gente que é travado nisso daqui porque acha assim, eu não tenho esse dom. Como eu sei que Deus quer esse dom? Queridos, a partir do momento que você... Deixa eu falar para você, eu não tinha o dom de libertação, que é o discernimento de espírito. Eu jejuei, eu paguei um preço e o Senhor me deu. E hoje eu expulso o demônio, eu mando o demônio sair. E ele tem que sair. Isso é através de um dom espiritual chamado discernimento de espírito. Amém? Certo? Certo? Então, gente, eu preciso que você entenda algo. Os dons espirituais é um serviço. O Espírito Santo dentro de você é uma dádiva, é um dom, mas é um dom dentro de você, você ter o Espírito Santo. É como se fosse assim, antes de você ter dons espirituais, você tem que ter o Espírito Santo dentro de você. Agora, você ter os dons espirituais carece de uma busca, carece de você estar buscando, tá? Então, vamos lá. Então, todo mundo pode buscar. E a Bíblia está falando, contudo, buscai com zelo os melhores dons, tá? 1 Coríntios 12, 31, certo? Ok, agora vamos lá para os dons. 1 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 11. 1 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então, pelo Espírito, a um é dada a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de... palavra de sabedoria, aqui é o primeiro. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo único Espírito, a outro, poder de operar milagres. É a mesma coisa de sinais e maravilhas. A outro, profecia, variedade de línguas e ainda outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer, tá? Então, não basta só você desejar, o Espírito Santo tem que te achar merecedor. O Espírito Santo, ele vai te dar, mas se você realmente estiver na presença de Deus, pagando o preço, tá bom? Então, aqui no versículo, aqui na passagem de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, você vê aqui, lá na nossa Masterclass da Unção de Elias, eu vou explicar cada um desses dons. Vou dar exemplo, vou contar testemunho, vai ser tremendo, tá? Então, anota aí, o Espírito Santo distribui 9 dons, tá? Anota aí, 9 dons, que são classificados em dons vocais, dons de revelação e dons de poder. Dentro dos dons vocais nós temos profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Dentro dos dons de revelação nós temos palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. E dentro dos dons de poder nós temos dom da fé, dom de curas, tá? E dom de sinais, dom da fé, dom de curas e sinais e maravilhas ou operação de milagres, certo?
E aí, eu quero explicar uma coisinha aqui para você, muito importante. Presta atenção, tá? O batismo com o Espírito Santo, quando você recebe aquela língua espiritual que você fala, não é essa língua de dom que tá falando aqui, ok? Então, você precisa separar hoje numa cortina, tá? Então, traça uma folha aí e coloca. Batismo com o Espírito Santo, você vai receber uma linguagem espiritual, ok? Essa linguagem espiritual não é para ninguém interpretar, mas é para edificar o seu espírito, ok? Tá? É isso daqui que é o dom do Espírito Santo que você vai receber, essa linguagem, é para edificação sua. Aí quando a gente passa do outro lado da cortina, a gente vai ter variedade de línguas como um dom e interpretação de línguas como um dom. Aí já não é mais sobre você, é sobre os outros, certo? Aí já não é mais sobre você, mas sim sobre os outros. Todos os 9 dons é sempre um serviço para outros. O dom de línguas que você recebeu quando foi batizado é para edificar o seu espírito. Você pode orar quanto você quiser dentro da sua casa. É o seu espírito que está orando diretamente com Deus. É uma oração que não é egoísta, é uma oração certeira, cirúrgica, que o seu espírito está fazendo diretamente com Deus. Amém? É como se eu estivesse aqui orando e eu tô falando, ô Deus, transforma o caráter da Larissa. Ela é muito colérica, ela é muito brava, ela perde a paciência muito fácil. Senhor, trata esse caráter dela, faz ela ser mais dócil, faz ela ser mais tranquila. Só que eu na minha oração em português, eu não vou ficar orando essas coisas, porque ao meu ver tá tudo bem. Eu tô maravilhosa, eu tô bem, esse jeito meu tá maravilhoso. Mas aí às vezes eu tô orando em línguas e o Senhor tá pedindo, tá intercedendo, o meu espírito tá intercedendo por coisas que eu não intercederia, por pessoas que eu não oraria. Você tá entendendo? Ou às vezes eu tô orando até pelos meus inimigos. Então, essa oração é uma oração codificada. O diabo não sabe, você não sabe o que significa, mas é uma oração que é direto do seu espírito para com Deus. A oração velada, a oração codificada. Você está entendendo? Agora, o que é variedade de línguas e interpretação de línguas? Quando o Senhor me toma numa língua sobrenatural e logo me dá a interpretação ou levanta uma pessoa para interpretar para que alguém, que não sou eu, ou uma comunidade, ou uma igreja, ou uma célula, saiba qual que é a mensagem que Deus quer falar. Amém? Certo? Então, acontece dessa forma, tá? Então, tem gente que acha que você recebeu o dom de línguas e alguém é obrigado a interpretar. É sua edificação pessoal. É a oração genuína. É a oração onde você vai estar orando pelo seu... Deus vai estar orando, você vai estar orando por coisas que você jamais oraria. Por isso que Paulo vai dizer assim, presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Tá em 1 Coríntios 14, 18. Paulo vai dizer assim, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais que todos vocês. Contudo, agora vamos lá, porque aqui é muito interessante. Paulo está dizendo assim, olha gente, eu fico orando em línguas mais que todos vocês. Contudo, prefiro na igreja falar 5 palavras com o meu entendimento, para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Paulo está dizendo assim, ei, na igreja fala o que as outras pessoas vão entender.
Então vamos supor que, presta atenção, você não tem o dom de variedade de línguas. Você recebeu o dom do Espírito Santo quando você foi batizado. Aí você recebeu a oportunidade na igreja, aí você subiu lá, você só falou na sua oração, nas línguas que você recebeu. Ninguém vai entender nada, ninguém vai ser edificado, a não ser você mesmo, ok? Porque você não está carregando o dom, mas sim você tem a sua linguagem espiritual, tá? Então vamos dizer assim, que o batismo com o Espírito Santo nos dá uma linguagem espiritual, tá? Que é a oração em línguas. Agora, é diferente você estar pregando, Deus te toma, né, numa língua e levanta uma pessoa interpretando, certo? E aí o que acontece? Você ora numa língua onde há alguém interpretando essa língua. E aí toda a igreja vai saber o que se trata. Agora, se você prega o tempo todo falando, você pode... Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem pessoas que é como eu, tem a variedade e tem a interpretação. Mas a interpretação não é quando eu quero, meu querido e minha querida, é quando ele quer, tá? Então tem gente que manda áudio, pastor, o que tá falando aí? Eu não sei. Porque Deus, ele só me deixa entender o que está sendo dito em momentos que ele quer trazer a revelação disso daí, certo? Ok? Então, muitas vezes eu oro em línguas e já trago o que Deus está falando ali, porque eu entendo completamente. E eu sei que às vezes o Senhor quer trazer uma oração genuína, uma oração sobre aquele lugar, certo? Então, eu espero que você tenha entendido agora isso daqui. Tá? Então a oração espiritual você recebe no seu batismo. Essa é para você ficar o dia inteiro falando. Ninguém tem que interpretar, porque é uma oração do seu espírito, direto com o próprio Deus. Depois nós vamos ter variedade de línguas, interpretação de línguas. Pastora, como que eu consigo diferenciar uma da outra? A oração que você recebe quando você é batizado, que é a sua linguagem espiritual, ela é mais limitada, ela é mais, como que eu posso dizer para você? Monossílaba, ela tem menos sílabas, por exemplo, é mais ou menos assim, você vai estar falando, repetindo, sempre a mesma coisa, às vezes muda, mas quando muda é algo bem pouquinho, certo? E o que é, pastora? A variedade, o dom de variedade de línguas. É isso aqui, ó. É um dialeto mais extenso. É um dialeto como se eu estivesse lendo algo. E essa linguagem, ela vai mudar sempre, certo? Tá? Então, a linguagem espiritual, ela é curta, a variedade de línguas é extensa. Mas o que acontece, tá? Então, primeiro eu recebi, presta atenção, primeiro eu recebi o dom de línguas. E era 3, 4, 5 sílabas. E não passava disso. Aí eu comecei a jejuar e buscar a variedade. Eu comecei a buscar os 9 dons. Aí eu fui na igreja. E eu lembro que tinha um presbítero ali. E ele chegou em mim, colocou a mão e falou assim: receba agora a variedade de línguas. E o que aconteceu? Nada. Nos próximos dias não aconteceu nada. Mas teve um dia que eu estava em oração no quarto. E essas línguas que tem agora vieram. E parecia francês, japonês, e parecia um monte de línguas. E eu fiquei... Até aí eu duvidava da minha língua. Porque até aí, quando você fala 5 sílabas e você é tomado de glória, você fala. Até aí vinha a voz do inimigo e falava: isso aí não é língua sua nada, isso aí é coisa que você inventa. E o diabo, ele faz isso. Então, até esse ponto, queridos, eu achava que aquela língua que eu tinha, eu duvidava. Tinha hora que eu achava que era minha, mesmo que era... Eu achava.
E aí o que que acontece? Quando a glória de Deus, ela desce ali no quarto e eu sou tomada nessas línguas que eu fiquei perplexa, porque eu falei assim, isso aqui não tem como eu inventar. Isso aqui não tem como eu fazer. E queridos, o meu medo era parar de falar e aquilo acabar. Então eu fiquei ali falando, e mudava para uma e mudava para outra, e eu falava, que coisa maravilhosa. Na hora eu nem me toquei que era variedade de línguas, eu nem me toquei. Mas eu comecei a falar, e eu falava, e se eu parar, e se isso aqui acabar? Eu falei, meu Deus, isso aqui é de Deus mesmo, porque isso aqui não tem como. E gente, aquilo ali não brotava da mente, brotava assim, ó, como água viva. E eu falava, até que eu cansei, né? Até que eu cansei. Aí quando eu cansei, eu falei, Deus, não tira isso de mim não. Mas eu não estava entendendo que na verdade eu estava recebendo variedade de línguas, tá? Estava recebendo o quê? Um dom. Então quando eu recebo esse dom, aí passou o tempo, toda hora eu ia lá pro quarto e fazia de novo. Aí eu falei, tá aqui, glória a Deus, não sumiu. Acordava cedo todo dia e já, tá aqui, glória a Jesus. Todo dia, queridos. Tá? Eu também, eu recebi no quarto orando, de joelhos, tá? Orando de joelhos, mas você pode receber conforme o Senhor quiser, tá bom? Então, por que eu estou contando isso aqui para você? Porque depois que eu recebi variedade de línguas, eu nunca mais falei daquele jeito monossílabaco. Porque agora, eu adquirindo o dom de variedade de línguas, essa se tornou a minha língua para edificação pessoal, também o formato que o Senhor também me usa para o dom. É mais ou menos assim. Imagina que você faz um upgrade de algo, né? Uma atualização. Então você não vai usar um software mais baixo, sendo que você tem um mais alto, ok? Quando eu falo assim, monossílabo, gente, é uma forma de falar, mas é como quando você é batizado com o Espírito Santo, você fala 3, 4 palavrinhas ali e não sai disso, certo? Agora, quando você recebe variedades que já é dentro do dom, aí a coisa muda, certo? E aí, como que eu descobri que realmente era variedade de línguas? Eu estava num círculo de oração, eu fui tomada nessas línguas novas que eu tinha recebido e Deus levantou uma mulher para interpretar exatamente tudo que eu estava falando. Aí, quando a mulher interpretou, eu falei, isso aqui é variedade de línguas. Só aí que eu fui me tocar que era variedade de línguas de verdade, certo? E quando eu vejo aquela mulher interpretando, eu falei, Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito só ter variedade, eu preciso ter interpretação. Amém? E eu preciso te contar algo. Que, passado o tempo, o Senhor me deu a interpretação. Certo? E para você ter a interpretação de línguas, tem um mistério. Que você precisa edificar isso aqui. Então você que está na musiquinha mundana, você que gosta de ficar vendo as coisinhas desse mundo, esquece que Deus vai te ativar na interpretação. A interpretação vem pelo ouvir, mas é o ouvido espiritual. Se você não edificar, se você não largar a música secular, você não vai conseguir interpretar nada. Gente, todo dom tem um preço. Que é, pastora? Todo dom espiritual tem um preço. Todo dom tem um preço. Eu sou muito usada em libertação, mas eu vivo em jejum. Eu esmaguei a minha carne literalmente. Eu não como mais o que eu quero. Eu não tenho uma vida normal de alimentação. Então, o dom de interpretação de línguas, ele exige você santificar com voto nazireu os teus ouvidos. E você precisa entender isso, tá? Quer que Deus te use na interpretação de línguas? Para de escutar essas baboseiras, para de escutar música mundana, edifica os seus ouvidos, porque Deus precisa te conceder o dom, mas vai ser só por intermédio o quê? Das suas renúncias, amém? Você precisa entender.
tá? Você precisa entender que todo dom, ele vai te custar alguma coisa. E alguma coisa relacionada à sua carne e à sua alma. Amém? Eu quero contar aqui para vocês algo. Eu comecei a ser frenética na busca dos dons. Em um ano, né, de busca, o Senhor ativou o profético, ativou a variedade de línguas, ativou, enfim, palavras de conhecimento. E esses dons foram sendo ativados, mas eu pagava preço por todos os dons. E aí um belo dia eu fui numa célula e tinha uma missionária de Deus muito usada por Deus naquele lugar. Alguns dons eu já tinha visto acontecer, mas tinha uns 3 dons que ainda não tinha visto acontecer, tá? Como curas, não tinha visto acontecer ainda naquela época. Um ano na minha busca frenética. E aí eu vou nessa célula, e nessa célula tava um monte de colegas meus, médicos e tal. E aí essa missionária falou assim, peçam algo para Deus. Aí um pedindo carro, outro pedindo isso e aquilo. Eu não sou boba nem nada, né? Eu falei assim, eu quero ser usada nos 9 dons. Eu quero os 9 dons do Espírito Santo. Então todo mundo pedindo coisa material e eu pedindo os 9 dons do Espírito Santo. Na hora a mulher começou a bradar em línguas. E apontou assim o dedo para mim e falou assim, você já conquistou os 9 dons do Espírito Santo. Assim te diz o Deus de Israel. Meu querido, minha querida, foi dar combustível para quem precisava. Quando aquela mulher falou que eu já tinha tomado posse, aquilo ali deu em mim combustível. Eu falei, pronto, eu já tenho. Porque a gente fica muito nesse negócio, quando que Deus vai fazer? Querido, se você pagar preço, ele ativa em você. Agora, a manifestação do dom, tá? Depende muito o quê? Da sua prática. Então, como que Deus vai curar se eu não oro por cura por ninguém? Mas eu vou explicar cada dom para você e é fantástico, queridos. Eu faço uma ministração dos dons espirituais incrível. Então, eu tô trazendo um conteúdo fantástico. Dia 20 de abril é o presente para quem for fazer a Masterclass agora do dia 6, tá? E essa Masterclass agora do dia 6 vai ter muito conteúdo maravilhoso, tá? Muito conteúdo top, certo? Ok? Então é o Espírito Santo de Deus que distribui esses dons, tá? Então você precisa entender, você tem que ter plena comunhão com o Espírito Santo, senão os dons não funcionam. Me fala, um culto de avivamento, esse homem e essa mulher de Deus que dirige um culto de avivamento, essa pessoa, ela dá o lugar do Espírito Santo. Ela dá o quê? Ela entrona o Espírito Santo ali no começo do culto, no final do culto. E quando você fala que o Espírito Santo tem liberdade, o Espírito Santo ele se move, os dons começam a entrar em ação, ok? Quem conhece aqui a Kathryn Kuhlman? Quando você vê a Kathryn Kuhlman pregando, ela falava do Espírito Santo e ela, na pregação dela do Espírito Santo, o povo começa a levantar da cadeira de roda. Então eu preciso que você entenda que todo lugar que é sobrenatural, ele vai ter algo em comum: o Espírito Santo. Pastora, mas toda igreja fala do Espírito Santo, mas nem toda igreja entende o papel do Espírito Santo e dá para o Espírito Santo a glória e a honra e a liberdade que ele quer, ok? A igreja que não dá liberdade ao Espírito Santo, ela não vive milagres, sinais. Eu falei para vocês disso ontem, ok? Então, qual que é o papel do Espírito Santo aqui na Terra? Nos distribuir esses dons para nós que buscamos e desejamos viver esse avivamento lindo e genuíno. Kathryn Kuhlman foi, para mim, ela foi uma das minhas primeiras mulheres que me inspiraram na presença de Deus, ok? Então, por exemplo, se lá na sua igreja as pessoas não dão liberdade ao Espírito Santo,
não vai haver movimentação do Espírito Santo. E hoje aqui eu quero te ensinar uma chave, tá? E o que eu vou te ensinar hoje aqui é extremamente importante. É extremamente importante, tá? Então presta atenção aqui. O que eu vou te ensinar é extremamente importante. Tudo que você for fazer para Deus, você precisa entender que vai ser por intermédio do Espírito Santo, através do nome de Jesus. Mas quem vai fluir é o Espírito Santo, certo? Então, antes de você começar uma oração da madrugada, fala assim: Espírito Santo, esteja comigo hoje nessa busca. Espírito Santo, eu te convido sobre este lugar. Espírito Santo, me permita, me conceda ter experiências. Você vê, quando eu vou começar o culto, uma live, seja bem-vindo, Espírito Santo. Espírito Santo, você é o pastor presidente. Espírito Santo, nós não podemos começar sem você. Espírito Santo, então eu preciso que você aprenda, tá? Você precisa aprender a sempre chamar o maior avivalista de todos. Queridos, o Espírito Santo, ele é o maior avivalista. É por isso que você vai ver todo avivalista num relacionamento lindo, falando demais do Espírito Santo. Então, toda pessoa que você vê que se movia em cura, sinal, maravilha, Espírito Santo na boca dele. Benehim, Holy Spirit. Então, o Benehim, você vai ver tudo, o Benehim falando do Espírito Santo. Catherine com o Espírito Santo. Kenneth Reagan, Espírito Santo. Amém? Então, eu preciso que você entenda que você precisa, entender quem é a pessoa do Espírito Santo. Você precisa se relacionar com ele. O Robson Martins fala muito do Espírito Santo. Por isso que ele tem um ministério tão relevante, com tantas curas. O apóstolo vai estar na nossa conferência. Amém? O Leandro Spence. Gente, o que o Leandro Spence, o que não sai da boca do Leandro Spence? É Espírito Santo. Então, você vai ver sempre esses avivalistas falando do Espírito Santo. Porque quando eu falo Espírito Santo, a atmosfera de glória já vem sobre o ambiente, já se posiciona sobre o lugar. Então, você entendeu que Deus está no seu trono, Jesus está à destra de Deus. Tudo funciona através do nome de Jesus, mas quem está operando é o Espírito Santo. Quem está operando todas as coisas é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Então você precisa entender que tudo é através do nome de Jesus, mas é o Espírito Santo, tá? É o Espírito Santo que faz e opera todas as coisas. Amém? O Dave Robertson também. Então, quem são os homens e mulheres que me inspiraram? Catherine Kuhlman, tem outras mulheres, eu tenho um livro ali de outras mulheres, tá? Temos Dave Robertson, nós temos, o Kenneth Reagan, nós temos o Benehim, que ainda é vivo, certo? Então, esses homens, deixaram um legado, deixaram uma história, ok? Então, eu preciso que você entenda que nós vamos também deixar um legado, deixar uma história, mas nós precisamos antes permitir que o Espírito Santo, ele venha nos conduzir. Quem é dirigido pelo Espírito Santo, eu vou falar uma coisa para você, tem o melhor pastor e o melhor discipulador de todos, tá? Porque presta atenção, enquanto às vezes o seu pastor está pedindo para você, enquanto o seu pastor às vezes está pedindo para você começar a orar, o Espírito Santo está pedindo para você orar, para você jejuar, para você sair disso daqui. Então o Espírito Santo, mais que ninguém, ele sabe o que você precisa renunciar, ele sabe o que você precisa jejuar, ele sabe o que você precisa deixar.
certo? O Espírito Santo mais que ninguém. Então, quando nós começamos a ser direcionados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai pedir: Larissa, eu não quero mais que você vá nesse lugar. Larissa, eu não quero mais que você use tal coisa. Então, eu falo para você, cada um, o Espírito Santo vai agir de uma forma, porque cada um tem as suas, Você tem as suas afinidades. Então, às vezes o Espírito Santo pede para mim tirar o café humano, mas para Mariazinha pede para ela tirar o refrigerante humano, porque o café para ela não interessa. Então, às vezes o Espírito Santo nos pede renúncias diferentes, porque ele sabe aonde está a nossa carne. Então, eu preciso que você aprenda hoje a ser conduzida pelo Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém? Então, a partir de hoje, eu quero que você comece a construir um relacionamento com o Espírito Santo. Então, isso é algo que você vai treinando e a glória dele vai manifestando. Mas, pastora, como assim é treinável? A palavra manifesta a glória de Deus. Então, por exemplo, presta atenção. Quando eu falo, Espírito Santo, senta aqui no sofá comigo. Espírito Santo, vamos lá no jardim. Espírito Santo, esteja aqui comigo, eu vou limpar essa casa hoje. A palavra manifesta a glória de Deus. A palavra manifesta o governo de Deus. A palavra manifesta a atmosfera de Deus. Amém? E você agora vai entender que, por exemplo, quando você põe um louvor na sua casa, o que acontece? O ambiente não muda porque o louvor manifesta a glória e a presença de Deus. Então, quando você começa a falar, Espírito Santo, vem sobre essa casa, desce sobre esse ambiente, Espírito Santo, toma a atmosfera desse lugar, o local vai tomando uma proporção de glória sobrenatural e genuína. Amém? Então, tudo, meu querido e minha querida, antes de você começar, vai ler a Bíblia, Espírito Santo, me revela o que tem por detrás da letra. Eu preciso que você aprenda hoje ao quê? A viver esse ambiente de glória. E muita pessoa não vive esse ambiente de glória porque já começa a oração cansado. Queridos, fale assim, Espírito Santo, seja bem-vindo, bem-vinda a esse ambiente. Espírito Santo, vamos orar, vamos chamar o Pai. Espírito Santo, me revela o coração do Pai, me revela o coração do Senhor Jesus. Amém? E com o tempo, você vai perceber que você vai entender quando é o Espírito Santo te tocando, quando é Jesus te tocando e quando é Deus te tocando. Existe essa diferença. Para você que já viveu um pouco mais de profundidade, para você que já mergulhou em águas profundas, quem aqui já desfrutou disso? Tem vezes que você sabe que é Jesus, tem vezes que você sabe que é Deus ali falando com você, você sabe que você sente a paternidade, o cheiro da paternidade, e tem vezes que você sabe que é o Espírito Santo de Deus. Na maioria das vezes será o Espírito Santo. Amém? Certo? Então você vai entender como funciona isso mergulhando na oração, dedicando na oração. E agora eu vou contar algo para você muito importante. No tabernáculo da oração existe 3 níveis: átrio, lugar santo e santíssimo lugar. Quem pode te levar dentro desses lugares é o Espírito Santo. Amém? O átrio é um lugar onde você fala muito, pede, intercede. O átrio é um lugar de petição. Você sente a presença de Deus, mas é um lugar onde você luta muito na carne, orando, vamos dizer assim. É um lugar de sacrifício. Lugar santo é aquele lugar do choro, de você ficar ali, ai Senhor, eu te amo, e você começa a adorar o Senhor, e se for, você é tomado num choro gostoso, a presença entra. E esse lugar que é santíssimo lugar,
é quando você toca na glória de Deus. Nesse lugar você já não consegue mais falar, apenas dizer quem Ele é ou falar em línguas. Esse lugar você não tem fôlego para falar sobre você, mas somente para adorar quem Ele é. É o lugar de mais alta glória que alguém pode desfrutar aqui nessa terra, que é o quê? Um lugar na oração. Pastora, como que você sabe disso? Eu comecei a maratonar os vídeos do Benerim, e o Benerim falava, e eu esperava. E eu esperava 20 minutos, e eu esperava 40 minutos, até eu entrar nesse lugar. E eu não sabia o que o Benerim estava falando. Eu não sabia o que ele estava falando. Eu falava, mas que lugar é esse? Que experiência é essa? E eu comecei a esperar 40 minutos ajoelhada, sem falar nada, porque eu achava que era só ficar ajoelhada esperando que eu ia. E eu tinha naquela época uma sede violenta por experiência, porque eu ainda não tinha tido, certo? E aí eu entendi que na verdade são níveis de oração. E você vai perceber que com o passar do tempo, você perde esse lugar de átrio. Porque você já entende que você vai interceder, você vai clamar, mas esse não é o ponto principal da oração diária, mas sim o ponto principal é um lugar que você ama, que você fala que adora, que você fala que depende, certo? Então você já não quer mais ficar orando, Deus abençoa meu pai, minha mãe. Não, você já sabe que não precisa usar de vãs repetições. Você já sabe. Você sabe que você não precisa mais repetir todo dia a mesma coisa. Agora você começa a ter desejo por esse lugar de profundidade. Esse lugar aonde a glória toma você no lugar santo. Você desfruta de um aquebrantamento. O Senhor te cura, porque nesse lugar você mais ama, mais adora. E quando a glória de Deus entra em você, você ali é curado, é sarado. E desse lugar, tá? Chamado lugar santo, é que nós podemos adentrar o santíssimo lugar. Quando a gente entra num santíssimo lugar, nós entramos numa fenda da glória de Deus, aonde, presta atenção, a sua alma, o seu corpo, não consegue adorar, só o teu espírito. E nesse lugar tão glorioso, só o seu espírito pode adorar. Nesse lugar você só consegue falar que Ele é santo, santo. Você não consegue falar outra coisa a não ser quem Ele é. Então eu preciso que você comece a falar Espírito Santo. Eu nunca desfrutei desses lugares que a pastora está contando. A não ser essa oração no átrio, comum, pedindo, intercedendo, mas eu quero entrar nesse lugar, aonde o horário já não importa mais, aonde quem está lá fora já não importa mais, certo? Então você precisa começar a pedir para Deus estes lugares. Quando você começar a entrar nestes lugares, você vai desfrutar do mais alto nível de glória. Como que entra? Orando. Só que você tem que parar de ser essa pessoa no formato religioso, que ora e pede todo dia a mesma coisa. Deus já sabe. Como que é a oração para viver esse lugar santo? Jesus, eu te amo. Jesus, eu não posso viver mais sem a tua presença. Jesus, transforma o meu caráter. Me ensina a me parecer com você. Jesus, coloca o teu perfume em mim. Jesus, obrigada por eu poder te conhecer. Jesus, obrigada porque o Evangelho chegou na minha vida. Jesus, eu quero passar horas com você. Jesus, como a mulher do vaso de alabastro, eu quero derramar óleo nos teus pés. E o óleo do meu amor, o óleo do meu perfume. Jesus, gente, nesse lugar você vai começar a amar a presença de Deus, a amar Deus Pai, a amar Deus Filho, a amar Espírito Santo, eu te amo. E aí quando a glória de Deus começa a chegar, começa a te tocar, tá bom?
o ambiente começa a mudar, a atmosfera começa a entrar em outra dimensão. Aí você está no ponto para entrar nesse lugar chamado Santíssimo Lugar. Quando você entra nesse lugar, você sabe que entrou. Você sabe que entrou. Você não consegue nem abrir seu olho, meu querido. É como se acendessem luzes fortes. Você sabe que está lá. É sobrenatural. E queridos, eu preciso que você entenda. Deus, Ele quer mais uma oração genuína do que uma oração cheia de coiseira. A Bíblia vai dizer assim, não use de vãs repetições, por muito falar vocês acham que Deus vai ouvir. Queridos, você pode interceder, Deus já sabe. Agora, quando você ama Jesus, quando você ama o Senhor, através desse lugar de oração, a sua história vai mudar. Amém? Então, eu preciso que você entenda isso. O Espírito Santo é a chave. E você precisa entender o Espírito Santo. Precisa gerar essa comunhão com Ele. O livro Bom Dia Espírito Santo vai te ajudar muito. Então, nesses dias, como tarefa, eu quero que você fale, Espírito Santo, você é bem-vindo. Espírito Santo, deita aqui. Acorda cedo, fala bom dia, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Espírito Santo, você tem um lugar na mesa. Meus queridos, quem está sentindo cheiro de óleo? Quem está sentindo um perfume gostoso agora? Sentindo no olfato espiritual. Você sabe por que vocês estão sentindo isso? Porque Deus está manifestando a glória dele para você. Deus está manifestando a glória dele sobre você. Uau! Então você está sentindo esse cheiro gostoso porque o Senhor está manifestando a presença dele. Ele está falando, eu estou aqui. Eu estou aqui. Isso aí é alimento. Cheiro de comida, queridos. Ou comida no sonho. É Deus falando alimento. Eu estou dando alimento para vocês. Isso é alimento. Amém? Então, esse cheiro é porque você tem o quê? Ativado o seu olfato espiritual. Mas o religiosinho não entende isso, porque ele vive na carne. Ele vive com a espada dele na mão, certo? Só quem está buscando a glória, buscando a presença, pode sentir. Eu vou fazer uma oração agora, para que Deus nos conceda a graça de todo sentir. Amém? Fecha os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome de Jesus que eu quero pedir agora o Espírito Santo que comece a ativar agora todos os olfatos espirituais. Senhor, nos conceda, Pai, sentir o cheiro da Tua presença. Nos conceda agora, Senhor Deus, sentir o cheiro do óleo, do perfume, do alimento que o Senhor está nos proporcionando. Eu declaro agora que no nome de Jesus todos os olfatos são ativados e que eles comecem a sentir agora, em nome de Jesus, o cheiro da Tua doce e maravilhosa presença. Nós ativamos agora no nome de Jesus todos os olfatos espirituais, em nome de Jesus. Amém? Fala para mim aí no chat, quem começou a sentir, amém? Talvez daqui a pouco você comece a sentir. Glória a Deus, aleluia. Uau, a presença de Deus está palpável no ambiente. Glória a Jesus. Pão assado. Uau, é o cheirinho dele. Cheiro doce, cheirinho de bolinho de baunilha. Uau! Você viu que isso é sobrenatural,
cheiro fresco de mirra. Uau, rosas. Cheiro de terra molhada, pão assado. Uau, glória a Deus. Isso é uma manifestação do Espírito Santo. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Uau. Todos esses cheiros, queridos, é a manifestação da presença de Deus. Por que a terra molhada? Porque Deus está molhando a terra. Ele está falando, eu estou fertilizando, eu estou pondo ingrediente. Amém? É gostoso, né? Uau! Aleluia! Isso é sobrenatural. Amém? Agora me explica aqui, aonde isso está escrito na Bíblia? A Bíblia vai falar de sinais, de maravilhas, de coisas que o homem não pode descrever. A Bíblia vai falar que existem tantos feitos e milagres, mas nem tudo, meus queridos, vai estar lá. Vai estar lá, amém? Escrito, olha, você pode sentir cheiro da presença de Deus. Tem coisas que são discernidas pelo Espírito. Então, vocês precisam entender. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 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 É lindo, gente, o cheiro de Deus, a glória de Deus, o perfume de Deus. Tá. Para finalizar, eu quero orar por sinais e maravilhas, porque a presença de Deus está palpável aqui. Amém? Então, quando eu começar a orar por sinais e maravilhas, a sua mão vai encher de pó de ouro. Vai ter obturações que podem ficar de ouro, metais, às vezes tem um pedaço, um metal, aí pode ficar todo banhado em ouro. Fio, a pessoa tem um cabelo pretinho, fio de cabelo de ouro. Enfim, amém? Então, eu quero orar e declarar sinais e maravilhas sobre você, amém? Gente, os sinais e maravilhas é por Deus estar falando assim, eu estou aqui fisicamente me manifestando para você glorificar o meu nome, tá? Eu estou aqui fisicamente para você glorificar o meu nome. É quando Deus se mostra para nós, amém? É quando Deus se mostra para nós, certo? Então vamos lá, fecha os teus olhos agora, em nome de Jesus. Eu vou até pegar aqui o meu olhinho. Ó, vai ter desse olhinho lá na conferência, tá, gente? Esse aqui é um lançamento novo, eu já tenho aqui ele. Vai ter uns mais top ainda. Vou pegar o meu olhinho aqui, vou passar na minha mão, em nome de Jesus. Então vamos lá. Faz assim com a sua mão. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu convido, Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, para mergulhar agora em cada ambiente espiritual. E, Senhor Deus, é no nome de Jesus que eu peço que os sinais e maravilhas agora comecem a ser manifestados sobre o ambiente. Sinais e maravilhas agora comecem a impregnar o ambiente. Em nome de Jesus, receba agora sinais e maravilhas. Eu determino que a nuvem de glória do Senhor começa a tocar fisicamente as mãos, os pés, o corpo, o cabelo, os dentes, os objetos. Eu declaro agora que no nome de Jesus, sinais e maravilhas começam agora a manifestar no ambiente, em nome de Jesus. Eu declaro agora pó de ouro nas mãos, óleo vertendo das mãos, o Senhor banhando objetos, cabelos, obturações. Receba agora no nome de Jesus sinais e maravilhas. Receba agora no nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja revestido agora da glória de Deus, do poder de Deus. Pai, nós te glorificamos e toda honra e glória a ti. Lenko tu já manarkand. Zurge peleja ganderamast. Manifesta a sua glória, Pai, num alto nível, num nível que nós nunca experimentamos. Para que toda honra e glória seja tua, Senhor Deus, e somente tua, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Receba no nome de Jesus, amém? Depois você vai pegar a lanterna assim, presta atenção, e vai colocar na sua mão. E você vai ver um monte de brilho, a minha tá cheia, parece glitter, você vai pôr assim, às vezes tem até no seu braço. Você vai conferir depois sua obturação, você vai dar uma olhada. Isso é normal aqui, amém? Talvez você é novo, nunca viu, certo? Mas é algo normal, tá? Aqui no nosso ministério, é sobrenatural, amém? Glória a Deus. Lá na nossa Masterclass, a unção de Elias, que vai ser um presente para quem adquirir essa Masterclass Sobrenatural 2, nós vamos fazer muita transferência, ativação dos sentidos espirituais. Queridos, vai ser a maior transferência que eu vou fazer online de todos os tempos. E é um presente, tá bom? É um presente, tá? Para quem for adquirir essa agora do dia 6. Então, se você não fez sua inscrição, já faça, certo? Glória a Deus. Então, queridos, que Deus abençoe todos vocês. Um sábado abençoado no nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê tudo aquilo que você precisa, tá? Em nome de Jesus. Gente, na transferência, se você espirrou, tossiu, teve alguma reação assim, às vezes pode ser alguma libertação. Porque quando a unção cai sobre a pessoa, há também libertação. Porque eu carrego isso também, tá? Em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe todos vocês. Um beijo no seu coração. Vou colocar no grupo lá os livros, tá bom? Que Deus abençoe você poderosamente. Até a nossa... segunda-feira vai ter libertação sexual no culto, então você não perca, tá? Não vai ficar gravado, não tem como ficar gravado, porque é muito pesado esse ensino e essa libertação. E todos os dias aqui no mesmo Bate Canal, 2h45 oração e live 4h21. Beijo!